Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem dos bem-amados seres de luz. Gratidão a todos vós pela vossa presença, pelo vosso carinho, pela vossa energia, pela vossa entrega, né? O trabalho da busca, do reencontro, que todos nós né, deveríamos sentir de o fazer o mais depressa possível, né? Vamos lá então. Espero que esteja tudo bem convosco. Vamos por opções. Exatamente, ok. Primeira opção, temos a esfera azul. Segunda opção, temos uma nova opção para vocês, tá? Não me lembro o nome do cristal, mas vamos colocar como um chip lilás, tá? Só para poder caracterizá-lo um pouco, para ser mais fácil na escolha das opções. E a terceira opção temos a ágata de cristal. Primeira opção temos a esfera azul. Segunda opção temos o chip lilás. E a terceira opção, ágata de cristal. Tomem o tempo que for necessário para escolher. E vamos lá. Primeira opção. Que temos hoje para vós. Gratidão a todos vós por fazerem parte deste coletivo, por aqui estarem. Principalmente por fazerem o melhor que podem pela vossa vida, tá? Existe aqui uma oferta, uma oportunidade, tá, que poderá chegar até bastante rápido. Mas que pedem para vocês terem um pouco de cuidado acerca da verdadeira essência desta oportunidade, da verdadeira intenção desta oportunidade. Ok? Porque logo a seguir veio aqui a lua e vem muito essa sensação de como uma traça que fica atraída por uma luz, né? E que acha que é o caminho, ou talvez um guia. Existe aqui muito ir atrás de algo, ok? Mas aqui pede um certo cuidado. Aqui pede um certo cuidado com as vossas sombras. Ou vocês podem estar a ser guiadas pela vossa sombra,
ou é algo que porque vem muita energia de que está a acabar o tempo, tá? Está a acabar o tempo. Tem aqui muita sensação de que existe uma espera que necessita de cessar. Ok? Agora, não consigo ainda sentir se é uma espera vossa que deve de cessar e partir para a ação, fazer quase que... Sabem quando... Como se existisse uma abertura de tempo muito curta ou que foi longa e está a encurtar-se, ok? Então está a chegar ao seu fim. Que assim... É como se tivesse a sensação de que houvesse pouco tempo a perder para alguma coisa, sabem? Agora, eu não sei se ainda, não sei se é como que vocês têm pouco tempo para seguir este sinal ou se aquilo que vocês seguem tem um curto prazo de vida, sabem? Tem assim um curto prazo de duração. Só um bocadinho. Ok, tem duas energias assim um pouco discordantes uma da outra, ok? O que é que acontece? Temos aqui muita energia do aventureiro, daquele que vai atrás sem medo, né? Aquele que segue a luz de uma forma rebeliosa, é rebelde, vai atrás sem medo, né? Mas aqui vem muito... correr atrás do tempo, sabem? Sabe que nós temos que correr para angariar certas experiências, certas possibilidades e sabemos que o nosso tempo de resposta, o nosso tempo de decisão precisa de ser extremamente curto, tem que ser muito rápido. Sabem? Então nós temos que ir através daquilo que nós achamos que é o melhor para nós, né? Mesmo que nos dê medo, mas que nós achamos que é o certo para nós, sabem? Tem esse impulso, né? Esta carta tem essa energia do impulso de ir atrás daquilo que que é a nossa paixão, que é algo que nos faz bem, que nos traz vida, sabem? Que faz sentido para o nosso caminho. Seguir as nossas paixões de uma forma bastante corajosa, sem medo, ok? Tem muito essa energia. Mas vem uma energia mais de... ok, foi um período, entendi, foi um período de muita correria, muito ir atrás, sem medo, porque vocês necessitaram disso, tá? Então, talvez uma grande parte do vosso percurso tenha sido aprender a ser corajoso, aprender a ir atrás, sem medo, sabem? Por conta desta sensação de que estava a terminar o tempo, existia uma certa urgência em terminar certos processos ou começar, né, para evoluir. Então tinha um certo senso de urgência, é isso, um certo senso de urgência que vos era quase como um combustível para a vossa busca, para o vosso trabalho, para o vosso desenvolvimento, tá? O que é que acontece? Tem aqui muito essa energia de ter ficado durante muito tempo nesse contexto, né? E o que é que acontece? Dentro dessa mesma lógica,
né? Porque isto é ir atrás de um sonho, fazer uma conquista, não ter medo, essas coisas, né? Mas dentro do mesmo contexto, pede aqui uma certa pausa, um certo recompor-se e saber esperar o crescimento, neste caso, do vosso fruto, daquilo que vocês plantaram, mas é necessário esperar porque ele cresça. Sabem? Porque aqui já está uma árvore extremamente frondosa e grande, todo o vosso percurso, tudo aquilo que vocês foram, sabem, acumulando a nível de experiência, de crescimento. Só que existe agora uma espera. E precisa ser uma espera confortável. Mas lá está, é contraditório a energia que vocês estão ou estiveram por muito tempo. Sabem? Porque esta urgência era que vocês sabiam, ou vocês sentiam, que existiu muito tempo de falta de trabalho, quase como um tempo adormecido, sabem? Isso fez sentir quando vocês despertaram e sabiam que tinham coisas para serem feitas, coisas para serem cumpridas. Vocês sentiram, né, esse tempo como desperdiçado. Então vem muito essa urgência de vocês quererem fazer, ir atrás o mais depressa possível e conseguir angariar o máximo de coisas possíveis para o vosso crescimento, para a vossa jornada, o máximo número de coisas no menor tempo possível, né? Então isso faz com que uma pessoa corra muito, certo? Que corra e que empurre tudo aquilo que de nós nos limita, né? Então nós estamos sempre a empurrar, a puxar por nós, sabem? E essa energia é maravilhosa quando nós sabemos que precisamos dela para fazer acontecer, né? Nós precisamos de uma força mais bruta no início para a limpeza do terreno, né? Para começar, nós temos que fazer uma força maior porque sabemos que os nossos hábitos não estão em concordância com isso, né? Ou seja, a força do início tem que ser muito mais agressiva do que durante o processo, né? Durante o nosso crescimento, já tem coisas que nós sabemos que não precisamos de fazer tanta força, que é só saber receber e podemos acalmar um pouco, podemos trazer um certo equilíbrio à nossa energia, né? Porque sabemos descansar e sabemos trabalhar ao mesmo tempo, sabemos que é necessário recompor-nos durante a jornada, né? Que não é sempre batalhar, não é sempre com constante trabalho, né? Temos que ter um certo equilíbrio, mas também não deixar que isso vire preguiça, né? Ou autossabotagem. Então temos que saber aprender isso. E isto aqui vem muito sobre o ter medo dessa espera, o ter medo dessa calma. Né? Tem um certo medo da calma, um certo medo de esperar o anoitecer concretizar-se, sabem? Como que a noite não perdura para sempre, né? Mas a noite requer, não é? Ou faz sentido nós descansarmos durante a noite, nós refletirmos durante a noite, né? Porque é um período de muita reflexão, descanso. Então é normal, mas quando nós estamos habituados a um ritmo de conquista, pode ser difícil essa espera ou essa reflexão de saber agradecer, né? Saber parar e desfrutar da jornada, né? Então vem muito esse de vocês saberem que precisam de ver os frutos crescer agora, sabem? Tem assim uma certa... Por isso que estava muito a contrariar muito no início.
tem uma energia muito discordante, não é? E pode ser isso, pode ser o tempo dessa energia do atacar, do correr, da batalha, pode estar a chegar ao fim, ou tem que parar a certo ponto para que vocês desfrutem, para que vocês saibam desfrutar. Okay? Porque tem muita coisa que já se concretizou, não é? Porque às vezes nós podemos, é isso, nós podemos às vezes estar à espera do fruto, mas a própria árvore já traz coisas maravilhosas que nós podemos experienciar, não é? Traz a segurança, traz o conforto, traz sabedoria, não é? Porque são elementos de muita sabedoria, traz estrutura, traz suporte e traz né, a sombra para o repouso depois do trabalho árduo de lavrar a terra, né? Então não é só o fruto que a árvore tem para oferecer, né? Mas nós podemos estar constantemente focados no fruto final, no produto final, que não se esquecemos de experienciar a jornada e aproveitar, agradecer, mas acima de tudo saber aproveitar a experiência de aqui estar, sabem? E então vem muito essa energia de que pode ser difícil para vocês entrarem nesta energia de apreciação pela experiência da vida aqui, que não precisa de ser uma constante correria pelo objetivo final. E se nós corrermos demasiado, poderemos até apagar a chama da vela com mais facilidade, não é? E toda a beleza será perdida. Porque enquanto nós estamos focados em subir a montanha, podemos nos esquecer do facto de que no topo da montanha poderíamos não conseguir ver os passos que nós demos com tanta claridade, não poderíamos desfrutar, no topo não poderemos desfrutar do que foi o meio, porque estaremos a uma distância muito grande para apreciar o presente, né? Porque para nós já será passado e depois será apenas uma memória, né? Então quando nós chegarmos ao topo, talvez a vela já se tenha apagado totalmente e o que era vela já não está lá para ser experienciada no presente. Então se nós, né, estivermos constantemente a correr, talvez não sejamos capazes de apreciar o caminho, apreciar as pessoas que nos aparecem pelo caminho, experienciar as viagens que fizemos, com quem nós estivemos, as coisas que aprendemos. Então, né, às vezes esse foco no futuro, foco na conquista, pode nos fazer esquecer de desfrutar da experiência, desfrutar de tudo aquilo que já foi semeado, que já cresceu e que em breve dará frutos. Mas o que importa, né? Imaginem que o objetivo desta árvore seria dar-vos o fruto final. E assim que vos entregasse o fruto, ela desaparecesse, ela secasse e ela virasse pó. E este momento aqui jamais poderia ser recriado. Vocês apenas ficariam com a fruta. Então, aquilo que vocês poderiam ter experienciado em comunhão com esta árvore não será mais possível. E ficou apenas no passado. Mas no passado vocês nem sequer desfrutaram, porque vocês estavam focados na maçã, no fruto. E então essa experiência passou, essa oportunidade passou. E é sobre isso, tá? Energia muito bonita.
sobre saber que o fruto final pode ser o nosso objetivo, sim. Né? Para quem tem o objetivo, por exemplo, de ascensionar, claro que esse objetivo, ou de iluminar-se, claro que esse objetivo é primordial para nós, né? É sagrado. Mas do que é que nos vale chegarmos lá e não ter apreciado nada disto? Será que chegaremos lá sem apreciar? Não é? Sem passar por esse processo, sem saber o que isso é, sem ter a capacidade de saber o que isso é? Será que poderemos verdadeiramente iluminar-nos sem saber colocar os pés aqui na terra? Então é sobre isso, não é? Sobre essa experiência. Saber desacelerar um pouco, tá bom? Talvez porque vocês sintam que é uma constante batalha, não é? Constantes guerras, constantes ataques. Mas vocês não precisam de estar no mesmo estado que esta confusão, sabem? Vocês podem apenas ser. Vocês podem apenas ser, estar em paz. Não necessitam de interagir com este tipo de... Tá? Não necessitam de interagir com este tipo de correria, de agressividade. De obstáculos. Como que se todos tivessem o mesmo objetivo e entretanto se atropelassem, se matassem até, sabem? Então, para quê? Para que essa sensação de urgência quando já não é necessário a terem? A sensação de urgência vem muito para um despertar, não é? Vem muito para um despertar. Depois, a partir de um certo momento, nós entendemos que existe de facto uma desaceleração, que existe essa paz, traz uma desaceleração, né? Então é chegar a esse entendimento de que até nos momentos mais complicados nós podemos resistir à tentação de cair em depressão, de cair em desgosto, de cair na dor. Sabem? Que podemos sair desse loop de sofrimento. E não ter medo dessa sombra. E saber que esses medos podem ser ultrapassados, principalmente. Que é possível vocês já saírem desse... retirarem de vós esses padrões, né? De poderia ter feito melhor, poderia ter corrido melhor, poderia não ter feito isto ou aquilo, sabem? Deixar o passado para trás. É possível vocês deixarem o passado para trás. E vem muito também que vocês não necessitam de provar o vosso valor. Vocês não precisam de provar o vosso valor para aquilo que vocês sentem que desejam experienciar através
de merecimento, porque vocês sentem que devem experienciar. Então, quando vocês sentem isso, vocês sabem que foi colocado no vosso coração. Então, se foi colocado no vosso coração, vocês sabem que merecem. Mas existem coisas do passado que ainda estão na vossa memória, seja desta vida, de vidas passadas, que vos impedem um pouco de saber esperar pelos resultados. No sentido de que não é necessário, não é não trabalhar, né? Mas não é necessário trabalhar com a energia de eu trabalho para merecer, mas sim, eu trabalho porque é a minha forma de expressar aquilo que eu tenho a criar, sabem? E não porque eu trabalho porque eu mereço ou tenha que trabalhar para merecer o fruto. Ok? Está a fazer mais sentido agora a energia. Né? Ou seja, vocês não é mais tempo de vocês se apegarem ao vosso trabalho, aquilo que vocês desejam criar, conquistar, fazer, por merecimento, tá? Mas sim porque é a vossa paixão, porque é aquilo que vocês desejam e que vocês podem fazê-lo, e ao fazê-lo vocês estão a entregar o que é de vosso ao mundo. Então, fazendo isso, vocês já são merecedores, vocês já são perdoados de muita coisa, porque faz parte do nosso processo crescer, mesmo depois de termos feito a asneira, né? Então, por isso que temos as maravilhosas oportunidades de repetir a experiência aqui na Terra, por muita coisa que nós possamos ter feito no passado de errado, né? Deus benevolente dá-nos a oportunidade de repetir. Então nós precisamos entender esse merecimento que já é inato a todos nós por sermos filhos de Deus e por sermos filhos de um Pai benevolente e um Pai com uma tremenda, finita compaixão, que sabe que o objetivo final pode precisar de muitas e muitas tentativas, mas que não iremos ser ou cair no seu esquecimento, nem castigados a não ter a oportunidade de chegar ao objetivo, sabem? Então esse merecimento já é inato a todos nós, mesmo a quem faz o pior do que poderíamos imaginar, tá? Então, se vocês sentem muito esse padrão de ter de fazer para merecer, não é? Então precisam trabalhar mais nesse perdão, tá? E nessa energia, para poderem avançar. Para vocês poderem avançar, é uma escolha. Vocês finalmente pegarem no bastão e não ir constantemente atrás dele, mas vocês entenderem que vocês são possuidores, merecedores de possuir o bastão da vossa vida, o bastão da vossa criação. Mas para isso vocês necessitam de entender que é uma escolha do ponto de vista onde nós poderemos estar. Poderemos ser um destes, a lutar incessantemente por aquilo que nós desejamos, e até podemos não estar a lutar contra os outros, mas estaremos a lutar contra nós mesmos, contra a nossa essência, não é? Porque estamos a ir com medo, estamos a experienciar a vida com medo, com dores, com decepções, com padrões e pontos de vista deprimentes, né? Em que achamos que o mundo é extremamente difícil, que as pessoas são extremamente difíceis, que as experiências são extremamente difíceis, então estamos sempre como que num espaço de guerreiros internos, de vítimas internas. Podemos, né, escolher andar assim pela vida, ou escolher nos libertarmos dela e sermos donos da nossa origem, por assim dizer, sabe? Saber que somos reis nesse sentido e não escravos, tá? Então é isso, é essa energia, o saber ser-se rei e não escravo nesta experiência
da vida. Gratidão. Segunda opção, uma opção nova para vós. Vamos lá, vamos à segunda opção. Meninos e meninas. Segunda opção. Tem muita confusão acerca da maneira como vocês caminham neste mundo. Discordância. Não é? Medo de cá estar. Essas coisas assim, não é? Essa energia de não querer pertencer, não querer muito estar aqui. Não é? Pode ser a energia deste momento, não é? Ter muito medo do futuro também, né? Da estrutura, das possibilidades de sobrevivência, né? O tempo que vocês perdem, o tempo que vocês perdem nesses medos, nessas dúvidas, é o tempo que vocês perdem de poder estar a experienciar uma coisa magnífica. O tempo que vocês perdem a ter medo é o tempo que vocês perdem para experienciar tudo que a Terra tenha para vos oferecer, tudo que esta experiência tenha para vos oferecer, ok? Então saibam que vocês têm todo o poder para mudar completamente a vossa vida, né? Vocês têm todo o poder de criação, poder de alquimizar tudo aquilo que não está bem, tudo aquilo que necessita ser transformado, expandido, ultrapassado, ok? Que vocês têm sim já conhecimento, vocês entendem que aquilo que nós experienciamos hoje não molda o nosso futuro, não molda a nossa experiência,
a 100%, tudo pode ser transmutado, ok? Então pedem para vocês confiarem com mais consciência no vosso poder de manifestação, no vosso poder alquímico, tá? Na magia das vossas mãos, na magia do vosso querer, tá? Mas cuidado com tudo aquilo que vocês não permitam que se manifeste nos vossos sonhos, na vossa magia interna, nos vossos desejos. Então, tudo aquilo que vocês podem atrair não é atraído porque vocês estão a usar a vossa energia de criação para pensar no pior, para alimentar certos medos e principalmente também porque vocês querem escapar. Tem muito essa energia de querer escapar para um outro planeta, não é? Ou querer voltar a casa. Para alguns de vós é normal, tá? Uma sensação normal, mas quanto mais tempo vocês perderem, não é? Ao focar-se aí nessa energia, menos tempo vocês têm para experienciar aqui. E depois o que é que acontece? Nós não conseguirmos tudo o que nós precisamos a tempo, nós até podemos a nossa alma pode tomar a decisão de fazer quase com um reset, né? Ou seja, querer sair daqui para voltar de novo, porque está a perder tempo demais. Então vem muito isso, tá? Cuidado com o tempo que vocês perdem, ok? Cuidado com o tempo que vocês perdem. Cuidado com os vossos medos acerca das mudanças, tá? Tem muito medo de que tudo vos seja retirado dos pés e vocês fiquem sem nada, que desgraças vos aconteçam. Tem muita energia de desgraça, de ter muito medo de fracassar, ter muito medo de desgraças que possam acontecer pelo caminho, caso vocês sigam aquilo que de facto vocês desejam, tá? E é isso que vocês irão atrair, tá? Desgraça, porque é nisso que vocês pensam, é nisso que vocês colocam a vossa atenção, tá? Então é necessário vocês descamarem, né? Todas essas camadas, essas peles que já não pertencem mais a vós, que necessita uma purificação. É necessário uma purificação, tá? Dos vossos pensamentos principalmente. Okay? E permitir a fluidez do universo a passar pela vossa vida, tá? Porque existe muito uma depressão muito grande, um foco na desgraça, por assim dizer, tá? É como se vocês louvassem muito a Deus, mas as vossas ações, os vossos pensamentos não estão em Deus, porque estão, sabem, por muito que vocês louvem, por muito que vocês agradeçam, por muito que vocês amem a Deus e amem todos os... O medo, o estar constantemente à espera que alguma coisa aconteça, não é acreditar de facto no poder de Deus, no poder que nós carregamos. Então não vale a pena louvar, não vale a pena falar de Deus, falar para Deus, se vocês estão constantemente a imaginar o pior. Não é? Então que pai faria isso a um filho? Não é? Que pai deixaria o filho passar desgraça constantemente? Não tem como. É uma escolha nossa. Então quando nós não aceitamos que algo de bom possa vir do mundo, é nós estarmos a não aceitar que Deus nos entregue coisas boas, que Deus se importe, né, de facto connosco. Então não vale a pena estar a louvar com as mãos quando vocês têm o vosso coração e a vossa cabeça na desgraça, no inimigo, tá? Exemplo de Cristo na cruz, tá?
Muitos de vós passaram por essa época e viram Cristo crucificado, tá? Isso trouxe uma dor muito grande de vós para com a humanidade, de vós para com como é possível fazer o que fizeram ao Filho de Deus, né? Mas nós esquecemos de que nós fazemos isso a nós mesmos. Nós nos pregamos na cruz, nós nos castigamos, nós nos chicoteamos. Mesmo quando nós estamos a fazer tudo o que nós podemos para sair de uma certa situação, nós mesmo assim conseguimos deitar-nos mais abaixo. E nós esquecemos disso. Esquecemos que somos capazes, na fé, quando nós não podemos não ter o conhecimento, mas temos a fé, temos algo dentro de nós que nos indica que existe algo mais. Não é? Mesmo quando nós não sabemos, não temos o conhecimento, algo nos mostra, algo nos faz ver. Por mais pequena que seja a situação, algo nos faz ver, não é? E não acreditar nisso é castigar-nos. É um autocastigo, tá? E uma desonra também, não é? Tá? Então não vale a pena querer ser banhado, querer ser livre, se nós não acreditarmos na purificação da água, se nós não acreditarmos no poder da água. Sabem? Se nós constantemente nos sentirmos sujos, mesmo nos termos banhado tantas vezes na luz, no amor, nas palavras de Deus, se nós sairmos lá com a sensação de que não tem como sermos lavados, sermos purificados, então não tem como vocês de facto acreditarem ou ter uma fé tão grande como vocês acham que têm ao louvar, sabe? E é por isso que é tão importante nós entendermos quem nós de facto somos, entender a grandeza, tá? Da nossa experiência aqui, a grandeza da oportunidade de estarmos aqui, tá? Para nós podermos honrar a nossa vida, por mais difícil que ela ainda se apresente, ok? Saber honrar a nossa vida por mais difícil que ainda seja e acreditar que é possível sair desta situação, tá? É tempo de vocês acreditarem que é possível existir magia, que é possível concretizar os sonhos, que não há exceções, há apenas pessoas que decidiram, tá? Às vezes nós achamos, aconteceu por ele, porque olha, foi escolhido a dedo por Deus, foi isto, porque ele não. As pessoas apenas tomaram uma decisão e muitas delas chegaram a um ponto tão duro da vida que era isso ou era, né, deixar de existir. Então nós às vezes, né, achamos que foi muito fácil para o outro chegar onde chegou, tá? Mas porquê? Porque nós achamos que é muito difícil sair de uma certa situação, então a pessoa só saiu daquela situação por sorte, porque alguma coisa externa ajudou. E não, né? Apenas tomamos a decisão de mudar, de basta não querer mais estar neste tipo de situação, por nós sabermos que existe melhor para todos mesmo, né? Todos são capazes de trazer mudança para a vida, para a experiência, todos nós. Se nós não achamos que isso é verdade, bastava até assim, no sonho, nos mostrassem a nossa pior vida, a nossa pior encarnação, onde nós fomos extremamente horríveis. Nossa pior. Colocar para nós vermos,
Nós íamos lá, víamos como um filme. E depois chegávamos e olhávamos para a nossa vida. E víamos que realmente nós deveríamos estar muito, mas muito, 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 muito pior do que o que estamos hoje, se fosse feito justiça direta, né? Se não houvesse compaixão, se não houvesse perdão. Então, se colocarmos certas coisas em perspectiva, nós entendemos que estou muito bem e, de facto, existe mudança. Porque se não existisse a possibilidade de se ter uma mudança, de se crescer, nós deveríamos estar piores por conta daquilo que nós fizemos lá atrás, sabem? E não, existe sempre a oportunidade de nós crescermos. Então, se existe a oportunidade de nós crescermos de uma vida, de uma encarnação para a outra, imaginem dentro da mesma criação. Basta nós termos essa consciência e basta nós termos também a responsabilidade de atuar sobre aquilo que nós temos, né, capacidade de atuar. Não mudará de um dia para o outro, não. Mas a decisão consciente muda na hora toda a perspectiva, toda a criação. Só que depois, a nível de manifestação, vai sendo aos poucos, porque nós também vamos limpando aos poucos tudo isso, né? Então, não tem como nós limparmos tudo de uma vez só, e iria ser, né, assim, agressivo demais. E uma mudança seria agressiva demais assim de um dia para o outro, nós não teríamos a capacidade, nós precisamos de ir crescendo para termos a capacidade de adotar novas perspectivas, adotar novas experiências, adotar novas posturas, né? Nós precisamos de mudar de forma interna, e para mudar interno também não é de um dia para o outro, né? Então, nós temos que entender que as mudanças demoram tempo, ou seja, vocês podem às vezes saber que mas eu já quis mudar e já fiz os possíveis para mudar, mas não vi diferença. Talvez porque vocês não confiaram completamente na vossa experiência. Porquê? Porque quando nós decidimos mudar, as mudanças acontecem. Mas às vezes como é que acontecem no início? Acontecem com uma experiência semelhante chegar até nós para nós darmos uma outra resposta. Mas quando essa experiência semelhante chega, nós normalmente costumamos dar a mesma resposta que demos antes. Então, de facto, nós não acreditamos na mudança, porque se nós acreditássemos na mudança, por mais que doesse, nós íamos dizer não. Quando antigamente diríamos sim, né? Então, às vezes nós, mas isto voltou a acontecer. Se voltou a acontecer é porque não houve mudança. Não. A mudança está lá se nós decidirmos ficar firmes na decisão da mudança. Porque para nós mudarmos um padrão, esse padrão tem que se apresentar de novo para nós darmos uma outra resposta. Uma resposta mais crescida, mais elevada, mais madura. Então, às vezes nós pensamos, as coisas não mudam porque as coisas se repetem. Repetem-se porque nós damos a mesma resposta, tá? Mas permitam que se repita, para que elas venham e nós, agora não irei dizer sim, agora não irei dizer não. Porque, né? Às vezes pode ser termos que dizer sim, quando nós tínhamos muito medo antes, né? Coisas assim. Tem muito, né, esse medo da mudança, porque vocês têm medo de perder tudo. Vocês têm medo de perder tudo, de perder aquilo que vocês mais amam. Seja paixões, seja paixões eternas, né? Seja pessoas, seja relacionamentos, tem coisas que vocês têm medo de perder. Existe o medo da perda. Talvez tenha vindo de outras vidas também, né? Mas tem muito esse medo da perda.
da perda daquilo que vos faz feliz, daquilo que vos traz conforto. O medo também de estar aqui na Terra. Invertido. Saiu invertido. Sim. Sabe? Mais invertido do que coisa. O que é que fala aqui? No movimento. E olhem que incrível. Temos os 3 invertidos, certo? Mas temos o número 33, o número 22 e o número 11. 33, 11, 22. Então, existe uma energia muito maior que vós a ajudar-vos para que esta mudança se concretize. Né? Mas lá está, é necessário vocês confiarem nessa mudança, confiarem em tudo aquilo que é capaz de ser transmutado, que vocês tanto medo têm. Ok? É sobre querer ser purificado, mas acima de tudo, acreditar na purificação para que se possa seguir em frente. Para que a névoa fique para trás. Para que vocês tenham mais clareza no vosso caminho, mais confiança em vocês mesmos. Para que vocês acreditem mais na magia que está dentro de vós. Gratidão. Terceira opção, temos a ágata. Geodo de ágata. Ágata de cristal, eu disse ágata de cristal. Geodo de ágata. Só agora é que eu... Tem muita energia da devoção, aquela que é devota à sua causa, mas como Maria Madalena, que ela era devota à sua causa, à sua melhoria, porque era que sabia que estava relacionado com Jesus, relacionado com Deus, com aquele que a ajudou a ter confiança na vida novamente. Tá? Então, quando nós dizemos que vamos atrás dos nossos sonhos, às vezes podem achar que é uma forma egoísta de ver as coisas, mas o meu ponto não é, porque quando vamos atrás dos sonhos que de facto estão dentro de nós e não os sonhos do ego, os sonhos humanos, os sonhos materiais, nós estamos a ir atrás de algo puro. Estamos a ir atrás da experiência verdadeira, que é, saber passar por aqui sem medo, sem dor, sem sofrimento. Saber acreditar. Essa terra ainda existe é porque é suposto cá estar, é porque é suposto continuar a existir, porque existe um número enorme de seres de luz que batalham constantemente, trabalham constantemente para a salvação da Terra, para a melhoria, para o crescimento da Terra. E assim, não é só de forma externa, é de forma interna. De muitos de nós que encarnam aqui
com propósito de ajudar na transição, não é? Então, quando nós somos devotos a isso que trazemos no coração, nós sabemos que estamos a ser devotos à alma, a Deus, e é um propósito maior, independentemente do serviço que seja, independentemente da criação que seja. Sermos devotos ao nosso coração é ser devoto a Deus, não é? Mas claro, ter muito cuidado para ver se de facto estamos a seguir o coração ou estamos a seguir as nossas vontades humanas, vontades egocêntricas, não é? Então, ok. Confiar nessa missão, confiar no mistério, confiar na missão que vos foi entregue, não é? Não ter medo daquilo que vocês possam vir descobrir por vocês mesmos. Tem aqui também aquela curiosidade de querer ver para além do véu da ilusão, mas assim de forma cuidadosa, sabem? Então, sejam mais arrojados nessa busca. Sejam mais arrojados na busca. Nessa curiosidade. Não temam essa curiosidade. Sejam mais arrojados no seguimento da vossa curiosidade. Faz sentido a conversa que nós estávamos a ter, não é? E é exatamente isso. Sobre as criações do nosso coração, as criações que faz parte daquilo que nós podemos chamar de dons, né? Afinidades, aquelas afinidades que nós temos dentro de nós, que sabemos que não somos para ser banqueiros, não somos para ser jardineiros, mas temos uma inclinação para a arte, para a matemática, para isto e para aquilo, não é? Ou seja, essas afinidades que sabemos que estamos ou que temos uma aliança com certas coisas, mesmo que nós ainda não tínhamos entendido muito bem o que é, mas sabemos que tem coisas que de facto não são para nós, mas que podemos ser extremamente bons, tá? Portanto, sabem, é essa a dificuldade. Porque às vezes nós vamos por um caminho mais fácil porque temos a capacidade de, né? Às vezes nós escolhemos caminhos na nossa vida que temos muita facilidade em escolher, porque temos facilidade em fazer o que aquilo nos requer. E às vezes não vamos para aquilo que de facto temos afinidade porque achamos que muitas das vezes não é o caminho mais fácil, né? Que tem caminhos mais fáceis que vocês, mesmo não sentindo essa afinidade, vocês conseguem ser muito bons, tá? Então é isso, tem muito a ver com aquilo que vocês tecem, né? O futuro que é tecido por vós pode ser um futuro extremamente dedicado a vós, de facto, ou a um futuro dedicado à 3D, à materialidade, à experiência da conquista humana, que muda de geração para geração, muda de sociedade para sociedade, né? Então, é essa curiosidade, esse querer abrir o véu da ilusão. Mas lá está, é uma escolha vossa permanecer aqui ou ir atrás do mistério, ir atrás da curiosidade, não é? Então, muitos desta opção podem ser talvez novos neste tipo de coisa.
podem até não entender muito bem o que estamos aqui a falar, tá? Mas o que é que estamos aqui a falar? Acerca de tecer o nosso futuro. Que seja um futuro alinhado com aquilo que nós de facto carregamos dentro do nosso coração, ou apenas um futuro de conquista humana. Tá? As duas possibilidades ficarão em aberto até o momento que vocês decidirem. Porque é que nós estamos a falar lá atrás. Vocês podem ter muita facilidade em outras coisas que não seguir o vosso coração. Podem ser pessoas extremamente inteligentes, extremamente criativas, então, sabem, é bastante fácil. Mas existe uma diferença que eu acredito e que muita gente que já passou por isso também relata, que é nunca será tão satisfatório, esse mundo material nunca será tão satisfatório quanto ir atrás daquilo que faz o nosso coração cantar, faz o nosso coração vibrar. Então, eu acredito profundamente nisso e sei, por experiência própria, que mesmo que os resultados não sejam tão imediatos e tão grandes quanto o lado material, não é? É algo que não tem comparação, a satisfação não tem comparação. Mesmo que os resultados sejam bem mais pequenos que qualquer resultado que nós possamos conquistar na 3D. Tá? Então tem muito a ver com o fruto da colheita, né? E fala da abundância e de crescimento. E é isso, é entender que os dois lados irão trazer abundância e irão trazer crescimento. Agora, eu falo por opinião própria. A experiência própria, tá? Da minha opinião que eu falo agora. Uma não se satisfará, não irá ser tão satisfatório a nível de alma, a nível de coração, quanto aquilo que de facto nós trazemos no coração para ser feito aqui, tá? É uma sensação de amor, uma sensação de paz que não se consegue, eu sinto que não se consegue ter no nosso coração quando estamos a conquistar uma coisa que não é de nosso dom, sabem? Por isso que as pessoas que têm de facto isso no coração conseguem chegar tão mais longe, mas de uma forma tão mais feliz, tão mais satisfatória do que aqueles que têm a capacidade e usam essa capacidade para conquistar a matéria, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, um músico, um exemplo simples, podemos ter dois músicos, um que de facto nasceu já com música no coração e nós sabemos, tipo, está lá, né? Sabem que podem ser qualquer coisa se precisarem de ser, mas que, né? Eles mesmos falam, se eu tiver que ter outro trabalho para me sustentar, eu terei, mas nada me vai sustentar da mesma maneira interna, da mesma maneira que me sustenta a música, né? E temos outros que têm um êxito incrível e que não são naturalmente, não têm essa disposição natural, mas que foram muitas das vezes coagidos a que é uma vida fácil, uma vida de riqueza, uma vida de... né? E que nós vamos lá e falamos e eles nos dizem que houve muitos momentos de depressão e disto e daquilo. Nós perguntamos, né, porquê, já que conquistaste tudo e não sabem responder, e muitas das vezes no fim da vida, ou até pausam a carreira
para serem outra coisa. E às vezes nós perguntamos porque é que uma pessoa com tanto êxito saiu daquilo para ir para outra coisa, que já nem se fala dele, e vamos a ver essa pessoa extremamente feliz, né? Então, tem muita coisa que nós podemos seguir por ser fácil o êxito e podemos ser excepcionais nisso, sem dúvida. Podemos crescer, podemos ter abundância, podemos ser ricos, podemos ser, né, uma família incrível, não importa, mas não, alguma coisa irá sempre faltar no nosso coração, tá? Tem muito a ver com isso, porque as duas coisas, os dois lados dão abundância e crescimento. Mas um é um crescimento e uma mudança verdadeira de espírito e o outro é um crescimento e abundância de matéria, tá? Os dois são diferentes. Tá? Os dois são diferentes. E a decisão que vocês tomarem é literalmente o fruto do que vocês beberão, que vocês se alimentarão, tá? Então, aquilo que vocês decidirem agora, tá? Aquilo que vocês decidirem agora é aquilo que vocês irão receber no futuro. Vocês, e lá está, vocês podem começar o mais depressa possível para vocês experienciarem uma longa data temporal de maravilhosas coisas que aquecem o vosso coração, ou vocês podem ir para um certo caminho, fazer o que têm a fazer, ganhar o que têm a ganhar e depois sentir sempre alguma coisa falta, e essa data ficar cada vez mais curta e o nível de experiência não será tão completo, né? Não é que não seja válido, claro que é válido, né? Todas as nossas experiências aqui, todas as nossas encarnações são válidas, mas se vocês estão aqui a ouvir esta leitura, é um pedido de atenção, né? Do espírito, de Deus, dos vossos guias, é um pedido de atenção, de que vocês podem escolher, e que se vocês estão neste momento a debaterem-se com esse tipo de escolha, então vocês devem aproveitar este momento, este sinal, para pensar de facto nisso, né? E nós não estamos aqui a dizer que devemos largar tudo para ir atrás de uma coisa. Nem em todas as situações dá para fazer isso, né? Óbvio, mas aquilo a que nós colocamos o nosso coração é o que importa, né? Porque nós sabemos que às vezes a escolha do nosso coração não é a que é mais sustentada pelo mundo, pela comunidade, pela sociedade. Então saberemos que essa dificuldade poderá ser maior né, em relação àqueles que estão mais alinhados com algo que a sociedade consegue aceitar melhor, né? Então poderemos, obviamente, ter que nos sustentar de outras maneiras, né? Mas se o nosso objetivo, dentro de todas as escolhas que nós tínhamos que fazer para sobreviver, por assim dizer, né? Por um certo tempo que necessite de tal, se o nosso coração estiver alinhado sempre à verdade maior, ao objetivo maior, então, se nós não tivermos outra escolha, teremos que fazer mais que uma coisa, talvez, né? Por um certo período de tempo. Mas se nós tivermos o nosso coração como principal guia, nós chegaremos, sem dúvida, a essa abundância e esse crescimento, sem necessitar de outra coisa, para além daquilo a que nós estamos alinhados a concretizar, tá? E é isso que deve sustentar a nossa força, a nossa fé, né? Saber que Deus arranja o caminho. Basta nós acreditarmos e nós trazemos a nossa consciência constante ao nosso caminho. Aquilo que de facto está no nosso coração. Que deixemos que o nosso coração seja o nosso guia, a nossa âncora.
e que Deus cuidará do resto. Se nós cuidarmos dele em nós, né, no nosso coração, Deus encaminhará toda a nossa herança, tudo aquilo que nos é devido por direito, chegará até nós, tá? Uma fluidez positiva, um fluxo positivo de abundância, de herança divina. Então aquilo que está no nosso coração tem toda a capacidade de ser o nosso sustento, sempre. Porque Deus não quer que haja esse sofrimento, esse sufoco, tá? São os nossos medos, são os nossos padrões que nos fazem sentir isso, ok? Que nos fazem acreditar nisso. Então é necessário sustentar essa curiosidade através da nossa fé, ok? E buscar compreender quais são os medos que nos incapacitam de nos deixar em paz. Porque nós um dia iremos agradecer à pessoa que nós fomos lá atrás, pela coragem que nós tivemos em aceitar ir atrás do nosso coração, mesmo sabendo que íamos passar por dificuldades no início, né? Mesmo sabendo que podíamos não ser compreendidos e por aí fora, ok? Nós lá à frente iremos agradecer. Então confiem, tá? Confiem. Confiem na vossa unção. Confiem no vosso coração, na guiança. Tá? Dentro do vosso propósito. Confiem naquilo que está dentro do vosso coração, que é para ser criado aqui através de vós. Confiem. E sigam. Se tiverem essa coragem, sigam. Pois vocês não sabem quem vocês de facto são. Vocês não sabem da vossa capacidade, vocês não sabem dos vossos guias, da vossa herança. Vocês não sabem a capacidade que vocês têm de gerar frutos daquilo que vocês têm dentro do vosso coração. Mas que vocês deveis entender a importância de semear no local adequado, não é? E ir alimentando, ir tomando conta dessa semente, dessa paixão, nutrindo. Vocês precisam de continuar nutrindo essa paixão. Tudo aquilo que vocês semearem do coração necessita ser nutrido por consciência, ou seja, continuarmos com consciência a acreditar naquilo que nós estamos a plantar. A acreditar, mesmo com todos os obstáculos, mesmo com todas as pragas, mesmo com as dificuldades, não importa. Continuem a acreditar. Mesmo que só vós, mesmo vocês sendo apenas os únicos a acreditar e a ver essa possibilidade, acreditem nela. Mesmo que vocês sejais os únicos a ver. Mesmo que vocês sejais os únicos a acreditar no vosso sonho, continuem. Este é o sonho, isto é a realidade já concretizada. Então, confiem. Confiem na vossa magia, confiem no vosso sonho. Confiem em quem vos guia, em quem vos guarda.
Mesmo quando tudo parece ir contra vós, acreditem no vosso destino. Acreditem no vosso destino. Shekinah. Mãe Divina. Acreditem no vosso destino. Aqui nós falamos da herança divina, né? Tudo aquilo que por direito é nosso chegará. Mas o que é que acontece? Nós precisamos de semear tudo aquilo que está no nosso coração. Porque nós é que possuímos as sementes da nossa criação. Nós é que somos capazes de fertilizar tudo isso. Todos nós somos seres férteis no que toca às nossas sementes. Portanto, nós todos somos campos férteis para acolher as sementes que trazemos no nosso coração. Mas necessitamos de acreditar nelas, necessitamos de as colocar, não é? Para germinar. Não as deixar secar, não as deixar apodrecer pelo tempo. Então, o que é que das vossas ações está a fazer apodrecer os vossos sonhos? Por que é que vocês deixam os vossos sonhos em pausa? Enquanto vocês usam toda a vossa energia para conquistar a matéria dos homens. Por que é que vocês não usam a mesma energia para conquistar a terra da alma? Para conquistar os frutos das vossas sementes internas? Talvez vocês não se acheis merecedores e talvez isso vos aflija de certa forma. Por que é tão difícil para nós, nessa experiência, sermos verdadeiros a nós mesmos? Não é? Por que é tão difícil criarmos genuinamente aquilo que temos dentro de nós? Não é? Mas Yeshua, Cristo fala, o poder está dentro de vós. Vós tendes o poder, vocês tendes o terreno fértil para acolher todas as sementes. Vocês têm também todas as ferramentas para fazer acontecer. O vosso corpo é a principal ferramenta, é o terreno, é a ferramenta, é tudo. Para que vocês manifestem aqui tudo aquilo que vocês necessitam de manifestar. Confiem no vosso coração. Confiem naquilo que vocês têm a entregar. Confiem nas mensagens, nos sinais. Confiem nas chamadas de atenção. Confiem nas chamadas de atenção. Confiem nas palavras que chegam até vós. Confiem nas palavras que chegam até vós acerca de quem vocês são. Não se esqueçam de confiar em quem vocês são. E para isso vocês necessitam de uma clara visão. Madalena aqui. Madalena precisou de limpar o seu campo de visão para enxergar uma Madalena que ainda não era
que era apenas uma possibilidade. Vocês acham que nos momentos mais difíceis ela acreditou ser a possibilidade de uma seguidora de Cristo? Acham que ela alguma vez nos seus momentos mais difíceis acreditou que veria Cristo encarnado, que veria Jesus ali? Não é? Mas de certo que no seu coração algo sempre a chamou. E quando ela finalmente seguiu, ela viu Jesus. Tá? Então é trazer essa confiança naquilo que vocês sentem que são, sentem que podem criar. E não naquilo que vocês acham que devam de criar ou devam de seguir. É hora de vocês se libertarem de tudo aquilo que vos impede de ser majestosos, livres, felizes e concretizados, satisfeitos em coração por uma vida bem gasta. Gratidão. Está feito.